Michael, qual é a melhor maneira para preparar os nossos filhos para ter uma mentalidade para o sucesso? A melhor maneira, na minha percepção, sobre a minha ótica, lógico, como eu abro o seminário falando, gente, eu não sou o dono da verdade, tudo o que vai ser ensinado aqui é aquilo que eu aprendi com os meus mentores, coloquei na minha vida, nos meus negócios. Então, sempre aqui a minha opinião, se fizer sentido para você, você guarda no coração, se não fizer, coloca aí no seu mosaico de possibilidades, às vezes uma coisa que não faz sentido agora faz depois. Mas para mim, a melhor forma de nós prepararmos os nossos filhos para ter uma mentalidade de sucesso é nós, pais, construindo em nós essa mentalidade. Vê se faz sentido isso para você. Se nós modelamos pai e mãe durante os 7 primeiros anos da vida, massivamente, eles nos ensinaram, sim, muitas coisas, e outras tantas coisas, dezenas, centenas, milhares de coisas, nós aprendemos apenas por olhar os seus comportamentos, por ouvir aquilo que eles diziam. Então, como que nós vamos ensinar os nossos filhos a serem diferenciados, a terem uma mentalidade diferenciada, a terem programações neurolinguísticas poderosas? Primeiro de tudo, nós sendo a fonte do modelo. Porque os nossos filhos estão nos modelando o tempo todo, simples assim. Tudo aquilo que sai da nossa boca, em formato de valores, em formato de crenças, em formato de ordens, em formato de informações, estão codificando as mentes dos nossos filhos. E se nós temos crenças limitantes, se nós temos padrões de comportamentos disfuncionais, se nós não vivemos aquilo que nós dizemos, é exatamente isso que os nossos filhos vão modelar, aquilo que eles vão aprender, né? Aquele pai que fala assim, filho, você não pode mentir, mentir é feio. Aí chega, sei lá, alguém toca a campainha, o filho vai lá, atende o interfone, e quem fala? Não, é a Dona Maria. E o papai fala que eu não tô. Ou seja, o papai ensina linguisticamente, verbalmente, que não pode mentir. Só que aí, nessa hora, ele vai lá e mente, e o filho entende isso, e aí o filho vai copiar o quê? Vai copiar o que foi dito, ou aquilo que ele viu, ouviu e sentiu o papai fazer, a mamãe fazendo. É claro que ele vai copiar aquilo que papai e mamãe fazem. Então, para mim, primeiro, nós vamos falar mais disso, mas primeira grande forma de ensinar os nossos filhos, já que nós sabemos que automaticamente, naturalmente, eles vão nos modelar, porque eles aprendem, o ser humano aprende por modelagem, aprende por ver o que o outro fala, o que o outro faz, como o outro pensa, como o outro se comporta, como ele age, nas mais diversas situações do dia a dia. Se o ser humano aprende assim, os nossos filhos aprendem assim também. Então, primeiro de tudo, nós, eu e você, sendo os modelos, os melhores modelos que nós pudermos ser. Por nós, porque a gente merece viver uma vida extraordinária, você merece viver uma vida extraordinária, e os nossos filhos merecem também ter pais e mães funcionais, pais e mães com crenças possibilitadoras, pais e mães que sabem planejar, que sabem decidir, que sabem fazer escolhas acertadas, que sabem dizer sim, que sabem dizer não, e que principalmente vivem aquilo que falam, né? Então, a primeira coisa de tudo é, obviamente, a gente ser o grande modelo, o grande modelo. Michael, ainda na mesma pergunta, tá? Qual a melhor idade, Michael, para começar a educar os nossos filhos? E aí eu não vou saber exatamente aqui a idade do teu filho, de quem fez essa pergunta, mas fato é, desde sempre, a melhor resposta é desde sempre, desde pequenininho, né? Eu tenho um filho de 9 anos e tenho um filho de 1 ano e 8 meses, que é o Nicolas. O Nicolas nasceu dentro de um ambiente onde o pai é um master trainer em programação neurolinguística, a mãe é master trainer em programação neurolinguística, a mãe é especialista em disciplina positiva, especialista em educação de crianças, enfim. Então, o Nicolas nasce nesse ambiente e desde sempre, desde os primeiros passos, ele está sendo modelado, ele está sendo educado para ter uma mentalidade para o sucesso. Nós trabalhamos questões como enfrentamento, nós trabalhamos, inclusive, a forma com que nós nos comunicamos. Pessoal da PNL, as palavras significativas, determinadas palavras são terminantemente proibidas dentro das nossas casas. Você, dentro da nossa casa, você nunca vai ouvir na minha casa, por exemplo, eu não tenho uma outra criança dentro de casa.
mas você nunca ouviria na minha casa, por exemplo, uma expressão do tipo, não perturbe a sua irmãzinha, né? Porque nós da PNL sabemos que o não é bem processado pela mente inconsciente. Então, desde padrões de linguagem, desde comportamentos, desde crenças, desde quando a criança cai, como você acolhe, tudo isso está acontecendo desde sempre. Então, primeiro, obviamente, desde sempre. Mike, mas meu filho tem, sei lá, 15 anos de idade, não dá mais para eu programar desde o início. Então, aí, o teu filho, com 12, com 13, com 20, com 7, com 8, não importa. As programações mentais base, elas são formadas mais ou menos entre os 0 aos 7 anos. E depois o segundo setênio de vida, dos 7 aos 14, vão consolidar ou não tudo aquilo que ele aprendeu na primeira infância. Então, a segunda infância é uma idade de consolidação dos aprendizados da primeira infância. Então, Mike, meus filhos já saíram aqui, meu filho, minha filha já saiu dessa primeira infância, já está na segunda infância. E como que eu reprogramo? Como que eu programo agora os meus filhos para ter uma mentalidade de processo? Aí, o teu filho, ele já vai ter que fazer um caminho muito mais parecido com o que nós fazemos. Porque as programações de base da personalidade já estão prontas. Então, agora não é mais programar desde o início, mas é como nós, já adultos, reprogramando crenças, reprogramando valores, reprogramando percepções de si mesmo, reprogramando identidade. Simples assim. Mike, como que a gente faz isso? Nós vamos fazer com os nossos filhos que já não são mais bebês ou já não estão mais na primeira infância, exatamente como a gente faz com a gente. Cada vez que você vai num treinamento, por exemplo, seja da Escola Brasileira de PNL, como tantos de vocês aqui já fizeram todos os nossos treinamentos, outros estão chegando, outros já fizeram 1 ou 2 ou 3, não importa, mas o fato é, cada vez que você vai em um treinamento, seja da IBPNL, seja qualquer tipo de treinamento, o que você está buscando? Novos aprendizados que vão substituir os aprendizados antigos. Simples assim. É isso que, quando a gente fala de reprogramação mental, parece uma coisa meio de hacker, uma coisa meio estranha. Na verdade, não tem nada de estranho, é simples. Tudo aquilo que nós sabemos forma os nossos programas mentais. Como que eu reprogramo a minha mente, Michael? Colocando novos conhecimentos na minha mente, novas habilidades, novas capacidades, que vão me permitir atingir resultados que hoje eu não tenho. Existe uma frase que a gente gosta muito dentro do desenvolvimento pessoal, que diz o seguinte, o que te levou de 0 a 1, não te leva de 1 a 10.